Dom Casmurro, capítulo 36, Ideia sem pernas e ideia sem braços. Lembre-se que ele anteviu esse capítulo, ele sabia que ele ia falar algo sobre esse capítulo, lá no capítulo anterior, quando ele falou o seguinte: mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos esse dizendo que o mestre, e daí ele remata o capítulo, ele termina o capítulo e começa o próximo. Lembre-se, é importante a gente pensar sobre isso. Ele sabe que algumas ideias, como é que é a história? Alguma ideia não tem língua. E ele sabe que ele tem que falar sobre uma outra coisa que ele lembrou ali, né? Então, como essa coisa que eu vou falar no capítulo posterior. Ele não precisava dizer isso pra gente, né? Ele poderia simplesmente fazer uma anotação ali e no capítulo subsequente ele falaria sobre esse tema específico, que é uma ideia sem língua, por exemplo. Por que ele faz? Sempre para reforçar esse sentido de naturalidade, né? Então ele está falando com você e basicamente aí ele lembra, eu tenho que falar para você sobre isso, mas eu acho que eu vou falar no próximo capítulo. E aí ele continua a história e fala no próximo capítulo, né? É mais ou menos para mostrar qual é o humor em que Dom Casmurro está escrevendo esse livro, né? Não, novamente, não Machado de Assis, o Dom Casmurro. Pessoal, eu percebi que bem frequentemente está havendo uma certa constância no modo como eu estou chamando o Santiago, Dom Casmurro, Bentinho, né? E eu acho interessante essa distinção. Então vamos deixar explícito. Eu vou preferir chamar de Dom Casmurro o velho que está escrevendo esse livro, que está lá na casa de Mata-Cavalos, né? Engenho Novo, Mata-Cavalos. Bom, que está lá na casa dele, né? É uma noite dessas, vindo da cidade para o engenho. O Engenho Novo. Mata-Cavalos é a casa que ele reproduziu. Então eu vou chamar ele de Dom Casmurro, né? Bentinho eu vou preferir para chamar o nosso personagem dentro da história do Dom Casmurro, né? Ele mesmo mais novo, né? E aí várias pessoas vão chamar ele de Santiago. Talvez a gente passe a chamar ele de Santiago, o Dom Casmurro dentro da história, quando ele ficar adulto. Talvez, vamos ver se vai ficar interessante. Bom, ideia sem pernas e ideia sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos lembrou-me ir correndo à casa da vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças e refazê-las e concluí-las daquela maneira particular, boca sobre boca. É isto, vamos, é isto. Ideia só. Ideia sem pernas. As outras pernas, quer dizer, as pernas dele, não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Vamos lá, marquesa. Marquesa é um tipo de canapé. Canapé é um tipo de sofá. Então marquesa é um tipo de sofá sem encosto e com assento de palhinha. Bom, eu não sei se vocês vão lembrar, não sei a idade de vocês, mas existem cadeiras, por exemplo, que elas são feitas com umas palhas bem compridas, assim, que são entrelaçadas. Uma marquesa é como se fosse um sofá sem encosto, feito dessa palhinha. Regaço, basicamente é colo, mas só tenha cuidado porque o colo pode ser duas coisas. Em Machado de Assis e autores desse tempo, né, acontece essa variação. O colo pode ser a parte vamos ver aqui, entre o joelho até aqui o baixo ventre. Então tanto é que quando uma pessoa senta no seu colo, ela senta sobre as suas coxas, né? E isso é o regaço. Mas colo pode ser essa parte aqui também,
ok? A parte, principalmente na mulher, acima dos seios. Mas isso aqui é regaço, ela estava com a almofadinha no regaço, no colo. Então vamos lá. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo. Perceba essa construção, que engenhosa. Ela não me olhou de rosto, mas a furto e a medo. Como se ela estivesse roubando com medo, né? Ou, se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. Então ela me olhou oblíqua a furto e dissimulada a medo. As mãos pararam, depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. Não sabia que fizesse é a mesma coisa que não sabia o que fazer. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim gastamos alguns minutos compridos até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia só, ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da Escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então vamos lá. Já está prescindindo por uma digressão. Uma digressão eu acho interessante. Antes disso, a gente precisa conhecer um pouco os Cantares de Salomão. Eu acho que dá para fazer nesse vídeo ainda. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. E eu selecionei algumas passagens do livro Cantares de Salomão, porque a gente tem que pensar o que ele está querendo dizer com isso, né? Então vamos lá. O Cantares de Salomão, introduzindo o livro para vocês, é basicamente um livro da Bíblia, né? Escrito por Salomão, por isso que é Cantares de Salomão, em que basicamente um homem e uma mulher se fazem declarações mútuas de amor. Eu vou ler algumas passagens e aí a gente conversa. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. E aí ela fala. É como se fosse, Cantares porque é como se fosse um dueto, assim, sabe? Ela canta e ele canta, ela canta e ele canta. Então agora ela está cantando. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Capítulo 4, versículo 5. Ele cantando. Os teus dois peitos são como os dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Versículo 11. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Capítulo 5, versículo 3. 4, 5. Já despi as minhas vestes? Como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés? Como os tornarei a sujar? Então ela está já na cama e alguém bate na porta. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra, que é um tipo de óleo aromático. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Há aqui um sentido... Não sei se você é religioso, mas pense no texto em si.
ela está dormindo, já está despida, e alguém bate, e aí ele coloca a mão na fresta, ela consegue ver que é ele, e aí ela vai lá abrir e a mão dela está gotejando esse líquido viscoso, como um óleo, né? Há um sentido duplo aqui. E aí eu vou deixar uma dica para vocês. Tem uma música do Chico César chamada Caracajus. Eu acho que é bem esse espírito que a gente tem nesse Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. É meio ambíguo, mas não ambíguo assim, como aquela ambiguidade marota, aquela maneira safadinha, né? Que ao mesmo tempo que você ri e você tá sei lá, mais superficial, assim, né? Tipo, tá chupando um pirulito com esse calor? Não é assim. É muito mais, são símbolos que puxam a sensualidade do sexo, né? Eu acho que é o que acontece aqui. E na música do Chico César acontece isso. Se eu não lembrar de colocar o link, Caracajus, Chico César, ok? Então eu vou ler de volta. Pensem nesse sentido que puxa o sexual. Com certeza absoluta, puxa o sexual. Não tem como negar que isso daqui é sexual, né? Já despi as minhas vestes. Como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés. Como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos gotejavam mirras sobre as aldravas da fechadura. Capítulo 5 ainda, versículo 13. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colina de ervas aromáticas, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Então goteja mirra dos lábios dela. Pensem nisso, não são só palavras. Peguem a imagem disso. E você não vê quão impactante ter isso na Bíblia, por exemplo. Capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. Capítulo 7, versículos 6, 7, 8 e 9. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira e os teus peitos aos cachos de uvas. Uma vez eu vi um pastor pregando esse versículo, e ele falou: irmãozinho, o que você faz com a uva? Né? Se os teus peitos são semelhantes a cachos de uva. Pregando para casais. Bom, continuando. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide. Vide é a árvore que dá uva, né? Os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs, e o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Capítulo 8, versículo 2 e 3. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, e te darias a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Esse versículo aqui é bem importante para esse capítulo do Dom Casmurro. Eu sei que eu estou sendo bem digressivo aqui, mas esse é importante. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Ele vai mencionar isso aqui. Tá. Por que eu li tanto Cantares de Salomão e por que eu estou fazendo essa digressão grande? Porque pense no seguinte, né? Você é um estudante é um estudante que vai ser seminarista, né?
Que tipo de literatura que você tem contato? Basicamente você tem contato com as aulas de latim, aulas de história, você lê alguns dos clássicos para aprender o latim, e liturgia, Bíblia. Liturgia, Bíblia, livro das horas, todos os livros da religião, né? Então esse é o teu mundo. Então isso pra gente caracterizar a personalidade do Bentinho, né? Então essa ingenuidade, essa inocência dele. Outra coisa, então essa própria sociedade que não vai ler um livro de romance, né? Ou por exemplo um religioso, ele tem que dar conta de explicar por que a Bíblia tem esse tipo de coisa. Afinal de contas, eles estão no mínimo ali se amassando, no mínimo, né? Então é uma passagem romântica, erótica, seja ser erótica, né? Qual que é a interpretação? Como que a igreja explica isso, né? Olha, isso daqui é representação, né? Então não é literalmente um homem e uma mulher, a mulher que está com os seios de fora, os seios dela são como cachos de uva, o homem vai lá, não é isso não. Isso representa o relacionamento de Cristo, que é o noivo, isso a Bíblia fala explicitamente, com a igreja que é a noiva, né? E aí quando fala que as pernas dela são como colunas, que significa que a igreja tem que ser forte, a igreja não pode titubear, etc, etc. Então tem toda uma explicação não literal, toda uma explicação mística, mística no sentido bom da palavra para um religioso, né? Mística no sentido espiritual, né? Tem toda essa interpretação espiritual ali. Então perceba, um católico ou uma pessoa mais religiosa, eu diria mais um católico tradicional, porque o católico, a maioria do catolicismo oficial, ele vai ler aquilo ali como símbolo. Na verdade, o catolicismo tende a expandir isso para o Velho Testamento inteiro, né? O Velho Testamento é um símbolo de Jesus, né? Então, Moisés é Jesus, quando abre o Mar Vermelho, significa que ele está libertando as pessoas do pecado, etc, etc, né? Então, beleza. As pessoas conhecem, as pessoas ao redor de Bentinho e o próprio Bentinho conhecem Cantares de Salomão, mas conhecem sob essa interpretação simbológica. Não sei se a gente pode falar simbológica ou simbólica também. Bom, mas o importante é isso. Agora pense, qual que vai ser uma tentação para você que nunca tem contato com filme, com novela, nem romance, né? A tentação vai ser interpretar aquilo literalmente como um homem e uma mulher. É quase como se fosse uma pornografia. Eu vou ter que abrir um novo vídeo porque acabou o espaço da minha câmera.